República e democracia nos dias de hoje, esse é o tema do Alerj Debate. Participam comigo aqui no estúdio o professor Marcos Iannone, chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, e ao lado dele o deputado Robson Leite, do PT. Obrigado aos dois pela participação aqui no estúdio. Professor Marcos, comemoramos há pouco a proclamação da República. Desde 1889 até aqui há muito que se discutir. Mas podemos dizer que a República é, sobretudo, até pelo nome, pela origem do nome República, a participação popular, e é necessária cada vez mais essa participação no processo político? Sim, Felipe, eu acredito que a realização do ideal de república, que é uma palavra de origem latina, né, res publica, que quer dizer coisa pública, né? Então, a realização da república enquanto efetivamente uma coisa pública, ela depende muito da participação do cidadão na coisa pública, nas atividades da coisa pública, nas decisões públicas, nos assuntos públicos, nos negócios públicos. Nesse sentido, a participação é fundamental, e quando se fala em participação, está se falando também, portanto, em democracia, né? A democracia um Estado democrático é um Estado no qual o poder é distribuído, né? Os cidadãos têm uma cota de poder e que exercem, no mínimo, através do seu voto, mas essa participação também pode ir além do sistema de votação. Deputado, vivemos uma democracia, mas há uma distinção entre democracia representativa, que é aquele que você elege, né, o deputado, elege o governador, elege o presidente, e ele o representa no poder, né? E, sobretudo, a democracia participativa, que aí sim é quando a população participa do processo político, como bem colocou o professor Marcos. Pois é, Felipe, eu tenho dito, inclusive aqui na tribuna, por diversas vezes, que a democracia representativa, não só no Brasil, mas no mundo, ela vive um processo de profunda crise. Eu ouso dizer, na minha concepção, inclusive, que para mim ela faliu. Essa democracia que nós escolhemos os nossos representantes, outro dia até recebi um comentário de um militante, um companheiro, curioso, um parlamentar criticando o modelo. É verdade, eu critico, mesmo, duramente. Porque eu acho que a gente precisa cada vez mais construir mecanismos de democracia mais participativa, direta. Ou seja, mais plebiscitos, mais referendos, mais leis de iniciativa popular. Eu, por exemplo, sou autor de um projeto, meu primeiro projeto aí nessa casa é um projeto de orçamento participativo. Nada contra o governador, muito pelo contrário, faz parte da base do governo, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas isso é porque nós precisamos criar mecanismos de mais empoderamento popular. Quanto mais as pessoas participarem desses processos decisórios, quanto mais discussão, mais envolvimento, maior o fortalecimento, como o professor Marcos, que aliás é um acadêmico brilhante, uma pessoa muito qualificada para falar sobre esses assuntos. Quanto mais essa participação, maior é a consolidação da república. Ou seja, se a res é pública, se a coisa pública precisa desse trato, nada melhor do que a população exercendo cada vez mais esse poder de forma mais direta. Isso é fundamental. Fala um pouquinho desse seu projeto de lei que prevê essa participação da sociedade na questão do orçamento, que também é um papel da Assembleia Legislativa, né? Que é votar, fiscalizar, acompanhar o orçamento do governo. O Estado do Rio Grande do Sul já faz isso hoje. Eu me inspirei, inclusive, nesse modelo do Rio Grande do Sul. Tá? E algumas prefeituras pelo Brasil fazem isso, inclusive algumas prefeituras de capitais. O que é isso? Né? O orçamento é dividido naquilo que é custeio, né? Ou seja, pagamento de luz, salário, enfim, as despesas do Estado, e investimento. Nessa camada do investimento, nessa parte do que é investido, você tira a discricionariedade do Poder Executivo, do governador, ou até dos parlamentares com as suas emendas, e coloca isso para a vontade popular. Né? Algumas prefeituras fazem a meia boca, que se diz, ou seja, dá só um pedaço, 10%, é melhor do que nada, mas é muito distante do que eu acredito. Bom prefeito, nessa concepção, ele entrega tudo. E como é que funciona esse processo? Você divide, a cidade fica mais fácil de você exemplificar. Divide a cidade em regiões. Cada região vai ter a sua assembleia, onde as pessoas apresentam seus projetos, suas ideias para defender uma creche, um asfaltamento de uma rua, um hospital, enfim, cada um vai defender o seu projeto de investimento para aquela área. E esses projetos vão ser deliberados e votados, inclusive utilizando até o mecanismo da internet para esse voto. Que é mais fácil, né? Claro, e você também tira a influência
negativa que alguns grupos que não compreendem a necessidade da participação popular tentar manipular, você acaba com isso. Então, cooptação, vamos dizer assim. Exatamente. Então é livre, cada um escreve seu projeto, passa por um processo de triagem e se vota. Os projetos mais votados vão receber uma quantidade maior de recursos, os menos votados ficam de fora, evidentemente. E com isso, você tem a entrega desse processo ao empoderamento popular. E tem algo que é belíssimo, que aconteceu inclusive em Caxias do Sul, quando hoje o deputado federal Pepe Vargas foi prefeito. As pessoas costumavam, porque você não só decide e delibera, você também fiscaliza se o do ano passado foi devidamente aplicado e corretamente aplicado. Faz uma avaliação. E é muito comum em Caxias do Sul as pessoas visitarem as obras, cidadão comum, e fiscalizar, as pessoas medirem se a camada de asfalto, por exemplo, está da grossura que foi especificada na licitação. Olha o nível de cidadania, mas isso não é porque as pessoas lá são melhores do que aqui, porque o grau de participação se dá de maneira muito maior do que no Rio de Janeiro, que não tem esse tipo de... Isso que eu ia perguntar para o professor Marcos. Por que, temos o caso de Caxias do Sul, que é um belo exemplo, mas por que, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outros locais, esse nível de participação popular é muito pequeno? Primeiro eu queria agradecer o elogio generoso que o deputado fez à minha condição de professor. Eu, da mesma forma, considero o deputado Robson Leite um dos mais brilhantes deputados da Assembleia Legislativa na legislatura atual, e isso está efetivamente sendo reconhecido pela população, tenho certeza. Eu acho que a invenção democrática ela é extremamente importante, né? E um diálogo de uma elite política consciente, né? Lideranças políticas conscientes e que usam a sua condição de liderança não para reproduzir as desigualdades, os privilégios, não para reproduzir o distanciamento entre as lideranças e as elites, as massas, mas sim usam a sua condição de liderança para diminuir as desigualdades de participação, desigualdade política, desigualdade social, desigualdade econômica, cultural, etc. Essas elites jogam um importante papel e acho que em Caxias do Sul essa iniciativa foi bem sucedida e eu acredito que em outros lugares, como no Rio de Janeiro, seja no município ou no estado, há também espaço para isso. E esse espaço vai aumentar tanto mais quanto as lideranças forem conscientes da importância de elas serem uma alavanca para ampliar o espaço de participação para os atores sociais que querem participar para além meramente da participação nas eleições a cada 2 anos. Ou seja, parte do poder público esse estímulo à participação popular, na sua opinião? Existe também, não só por parte de algumas lideranças do poder público, como o deputado Robson Leite, esse desejo. Esse desejo também existe na sociedade. Então, há que haver iniciativas para que aumente, digamos, o consenso, a comunhão entre esses dois vetores, de baixo para cima, né, e das instâncias políticas como a Alerj e a sociedade, né, uma comunhão no sentido de constituir uma força, um consenso, para que aumente a participação, aumente a democracia, que a democracia seja uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. Eu acredito que a relação entre esses dois vetores até possa existir de maneira qualitativa, mas, deputado, como fazer isso para aumentar, talvez quantitativamente? Eu acredito na internet, por exemplo, como uma boa ferramenta? Eu até, inclusive, por exemplo, eu uso muito a internet nessa relação. As redes sociais. As redes sociais. Nós chamamos de dizer que o nosso mandato é um mandato participativo. Eu estou numa audiência pública, por exemplo, participando da audiência pública, eu divulgo pela internet, passando inclusive o link da TV Alerj, para que as pessoas acompanhem pela TV Alerj, ou pela internet, ou da sua televisão, e que me encaminhem as perguntas que eu faço diretamente. E isso tem funcionado. Tem funcionado? Bem. As pessoas têm mandado, têm colaborado, e eu acho que essa é talvez a melhor expressão daquilo que eu chamo de uma forma mais direta de participação, na medida do possível, do que a gente tem hoje. Eu acho que isso é importante, isso traz as pessoas para a política. A questão que a gente falou agora do orçamento participativo, por exemplo, complementando a tudo isso, colabora, por exemplo, a redução da própria corrupção. Uma vez que você trazendo as pessoas para esse exercício de cidadania, de participação, de interação, e a gente tem tanta ferramenta que facilita isso, né? A própria internet, como a gente acabou de falar aqui, os sites da Alerj, por exemplo, a TV Alerj, que cumpre um papel importantíssimo de dar transparência ao que os parlamentares estão fazendo, discutindo, votando,
projetos que são apresentados, os debates da tribuna, que acontecem no primeiro expediente, no expediente final, são importantes também, porque a vida política não se faz só de projetos de leis, não faz no debate, na discussão, na divergência, né? Eu costumo divergir com alguns parlamentares aqui, eu costumo dizer que em outros momentos da história do Brasil a gente divergiria e teria medo de ir para casa porque o regime não era democrático, né? Não faz muito tempo isso. Né? Hoje não tem mais esse risco, então é importante, a diversidade é importante, uma conquista da democracia. Certo. Agora, ela só funciona plenamente se tivermos efetivamente a participação popular. O senhor usa mais o Twitter ou o Facebook ou os dois, por exemplo? Eu uso os dois, viu? É difícil dizer qual que eu uso mais. E aí as pessoas retweetam, ou seja, deputado, pergunte exatamente, retweetam, entram no nosso Facebook, entram no Twitter. E isso é ótimo. Até me permito passar aqui, meu Twitter é Robson_Leite, Facebook Robson Leite. A gente faz esse mecanismo, o próprio site, né, www.robsonleite.com.br, é um mecanismo de participação. A gente pegar as opiniões, às vezes uma boa ideia de uma pessoa, uma reclamação, pode virar um projeto de lei. Isso é muito sensível, eu sou muito sensível a isso, e é um mecanismo que a gente tem, na medida do possível, para tornar o mandato mais participativo. A gente pode utilizar o exemplo das redes sociais em países democráticos como o nosso e até em países onde a democracia ainda é um sonho distante, né? Por exemplo, países do Oriente, por exemplo, a população utilizou muito as redes sociais para poder expressar o que estava acontecendo, né? Fraude nas eleições, enfim, uma série de questões. Pode falar. Só um parênteses, você está falando sobre isso, é importante, porque a rede social, a internet, funciona também como um mecanismo de denúncia. Por exemplo, a ocupação recente agora da Rocinha pela uma política correta de segurança pública que a gente está acompanhando, observe que assim que a polícia entrou, a informação que veio foi o quê? Poucos fuzis e drogas e armas apreendidos. Na medida que a ocupação foi tendo continuidade, aumentou. Por quê? As pessoas denunciaram pelo disco de denúncia e pelas redes sociais, que dá um grau de anonimato importante para preservar a identidade da pessoa, para ter essa garantia para poder fazer a denúncia. Então também é um instrumento que vai ao encontro desse desejo. E é uma ferramenta que todos, ou pelo menos grande parte, sabe utilizar também. Sem sombra de dúvida. Okay. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, o assunto é bom. Voltamos daqui a pouco com o Alerj Debate. Não saia daí.